Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa tarde, né? Ainda não está de noite, não, mas estamos aqui no nosso segundo episódio do Explica Aí. Explica Aí é um projeto aqui da Nobrecon, na nossa empresa chamada Nobre Edu, projeto de educação continuada para os empresários, para os nossos clientes, especialmente, onde a gente vai estar sempre trazendo, né, temas relevantes para ajudar os empresários a estarem se capacitando, conhecendo um pouco sobre alguns temas que não são, às vezes, tão habituais, né? Ficam meio perdidos, às vezes, com as novidades que surgem aí, que a Receita Federal solta e tal. Então, o intuito do Explica Aí é que a gente consiga trazer uma clareza maior para os empresários. Avança o slide, Adalberto, por favor, meu querido. E a Nobrecon surgiu com esse intuito, né, de ser, de fato, uma empresa, né, que vai trazer essa parte da educação para os empresários, que a gente nota, que a gente entende que é tão desassistido nessa parte de conhecimento. Então, o intuito do projeto Explica Aí é, de fato, a gente trazer essas aulas, esses treinamentos ao vivo, onde as pessoas vão conseguir, de fato, aprender, entender sobre alguns temas, sobre alguns assuntos, né? E aí a ideia é que a gente tem essas aulas quinzenais, né? Tendo no mínimo aí 2 aulas dessa por mês, né? E cumprindo esse cronograma, né? Iniciamos no mês de setembro com mais uma aula sensacional que hoje será ministrada pelo nosso querido parceiro aqui da Orion, Adalberto Vitor. Então, eu vou deixar vocês aí, né, com o nosso querido Adalberto Vitor, vou estar aqui ajudando também, dando suporte, e qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui no Meet tem uma opçãozinha que são 9 pontinhos que tem. Você clica nesses 9 pontinhos e você tem aí perguntas e respostas que você consegue mandar aí suas dúvidas e questões, tá? E é isso. Adalberto, você está com a voz, meu querido. Muito bem, né? Muito obrigado, estamos juntos. Vamos aqui dar sequência a mais uma edição do Explica Aí. Hoje o explicador sou eu, né? Onde o tema será cuidados societários no Simples Nacional. Para que você, empreendedor, para que você que está aí nos acompanhando e vai nos acompanhar, possa evitar riscos de exclusão do regime simplificado por problemas de natureza societária. Perfeito? E aí, já entrando efetivamente no nosso tema, né, estamos juntos aí para desenvolver a seguinte estrutura. Nós vamos falar aqui sobre alguns elementos conceituais, um panorama geral bem breve sobre as regras, sobre o próprio regime simplificado. Citaremos alguns exemplos, e nós escolhemos, né, meu amigo Márcio, esse tema em razão das empresas no decorrer desse mês de agosto, e algumas até estão recebendo agora no decorrer desse mês de setembro. Você está nos assistindo hoje, nós estamos hoje aqui no dia 4 de setembro de 2025, né? Como esse nosso material vai ficar em nossas plataformas de educação, com certeza outras oportunidades para revisitarem esse tema, elas vão existir. E aí, nesse sentido, a gente trouxe aqui algumas regras no panorama geral, exemplos, as consequências dessas possíveis exclusões em função de algum ato da Secretaria da Fazenda. E a gente sabe muito bem que o fisco ele comete inúmeros excessos, né? Quando é para beneficiar o próprio Estado, o governo, a gente sabe sim que nem sempre as coisas elas são executadas de uma maneira controlada, adequada. Então, se existir algum tipo de excesso, falta de compatibilidade entre o que o fisco disse que você tinha que fazer ou o que você fez, versus o que você realmente fez, existem sim possibilidade de você se defender, e aí a gente já vai trazer algumas boas práticas dentro dessa mesma linha. Perfeito? Então, vamos aqui comigo, né? Visão geral dos sistemas, ou do Sistema Unificado de Apuração e Recolhimento de Tributos, conhecido popularmente por todos nós, né, como Simples Nacional. E de simples não tem nada, né, Adalberto? E o único item que a gente pode qualificar como sendo, de fato, simples, né, a nomenclatura e talvez o fato de você recolher até 8 tributos em uma guia única. Talvez a única coisa que a gente possa citar de simples nesse regime é isso, né? E nós temos a unificação dos tributos,
A simplificação, em tese, né, existe sim uma carga reduzida, menos obrigações acessórias, até porque a própria Constituição Federal, ela traz que existe uma necessidade de você tratar com desigualdade os desiguais, propiciando ao pequeno, né, um tratamento diferenciado e favorecido, por conta disso que surgiu aí na Constituição e veio reforçando isso, a Lei Complementar 123 de 2006. Existe um limite de faturamento para que as empresas elas possam optar e permanecer no regime, e além do faturamento, a composição societária define a permanência nesse regime simplificado. E a gente já entra, de fato, em algumas regras básicas de enquadramento. E eu preciso que a gente faça também algumas reflexões ao observarmos essa tela aí. Tá? O que é que ocorre? A empresa, meus amigos, para que ela possa optar se enquadrar no Simples Nacional, primeiro, ela precisa ser uma ME ou uma EPP. Tudo bem? Para que a empresa ela seja uma ME ou uma EPP, ela precisa atender a alguns requisitos. Requisitos esses que estão ligados ao seu faturamento, que estão ligados à sua composição societária, que a gente vai falar precisamente no decorrer desse nosso papo de hoje, requisitos ligados às suas atividades desenvolvidas, certo? E, especificamente, alguns requisitos de conformidade e regularidade fiscal. Então, dentro desse conjunto que é de enquadrar a empresa como é o EPP, uma vez ela sendo, então, ME ou EPP, ela poderá pleitear a sua condição de optante pelo Simples Nacional, porque o sistema ou regime simplificado, ele é opcional. As empresas, quando nascem, elas nascem dentro do regime geral de tributação, que é o lucro real. Elas podem optar por outros 2 ou 3, né? Digo 2 ou 3, porque o lucro arbitrário a gente nem coloca no mapa, mas ela pode fazer a opção pelo Simples Nacional, atendendo aos requisitos de CME ou EPP, ou ela pode ser, então, uma empresa, caso a gente faça a conta e chegue a essa constatação, ela pode se enquadrar no presumido. Por que eu estou dizendo isso? Existe uma máxima, né, que a gente aprendeu aí com alguns professores na época do ensino fundamental e médio, que todo retângulo é um quadrado, mas nem todo quadrado é um retângulo. Ou seja, toda empresa do Simples Nacional, ela é um ME ou EPP. Mas nem toda ME ou EPP é optante pelo Simples Nacional. E qual é a repercussão disso? Para que a empresa ela seja do Simples, vamos aqui citar algumas regras básicas de enquadramento, como nós apontamos em tela. Os seus sócios devem ser pessoa física. Não deve a empresa estar no Simples Nacional, e digo não deve porque ela pode continuar com o ME ou EPP, sair do regime simplificado e ter no seu quadro societário uma pessoa jurídica, mas para permanecer no Simples somente se ela tiver, então, no seu quadro societário, pessoa física. Exemplo, eu, junto aqui com o meu amigo Jefferson, que está nos assistindo, e vamos abrir a AIJ Empreendimentos. E essa AIJ Empreendimentos, ela vai, então, se enquadrar no Simples Nacional. Perfeito. A nossa permanência nessa estrutura societária e também a permanência dessa empresa que a gente constituiu no regime simplificado, para que isso aconteça, a gente vai ter que ficar ligado agora no limite de faturamento, nas atividades que a gente vai desenvolver. Por quê? Porque se eu constituir essa empresa, mas eu tenho a intenção de ser uma fintech, eu tenho a intenção de ser um banco, eu tenho a intenção de fazer importação ou exportação de cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas quentes, automóveis, eu não vou ter a condição de me enquadrar no regime simplificado, então já não vou poder ser do Simples. E além disso tudo, quando você nasce enquanto empresa e quer entrar no regime simplificado, um dos primeiros itens que são conferidos é a minha conformidade à regularidade fiscal. Eu não posso ter débito, eu não posso ter impedimento vinculado a alguma inscrição que eu sou obrigado a ter, eu tenho que estar plenamente
em conformidade, em dias com as minhas obrigações fiscais, para que eu possa, então, pedir para participar desse sistema. Perfeito? E aí vamos avançando aqui, né? Alguma mãozinha levantada? Vou até voltar, que imagino que você vai comentar alguma coisa dessa parte anterior aí. Sim, sim. Só para complementar aí, né? De fato, essas regras, elas é sempre bom aos empresários terem ciência, né? De que o Simples Nacional nem sempre é o melhor regime, a gente pode concordar com isso, né, Roberto? É Sim, necessário claro. que seja analisada a atividade da empresa, seja analisado os produtos que a empresa trabalha, o faturamento e muitas outras questões, né? Que devem ser analisadas para ver se de fato compensa a empresa ela fazer a opção pelo regime tributário, né, Simples Nacional, tá? E o outro ponto que é importante é, de fato, é uma opção, como o Adalberto bem falou, você faz a opção e essa opção ela só é aceita pela Receita Federal se você cumprir alguns critérios. O que é que acontece na prática? Muitas vezes a gente faz a opção e por algum motivo, né, dando aqui um exemplo prático, por algum motivo a inscrição estadual da empresa não saiu, seja por problema lá no local, seja por problema enfim, algum débito de PVA, a gente já teve casos de impactar nessa inscrição estadual da empresa. Algum problema que você teve com a Cefaz, não saiu a inscrição estadual e acaba que a opção do Simples ela é indeferida por conta dessa pendência que você tem junto ao órgão estadual que é a Cefaz. Então, é muito importante que os empresários eles tenham consciência disso para saber que não é só a gente fazer a opção e já é aceito. Tem um crivo, né, tem vários critérios que devem ser atendidos para que a empresa ela consiga, de fato, entrar no Simples Nacional, se for a melhor opção para ela, que é um dos trabalhos que a gente faz aqui de analisar, né, se é a melhor opção para os nossos clientes ou não estar no Simples Nacional, tanto quando abre, como periodicamente a gente fica mantendo essa análise. Perfeito. Então, nessa linha, como a gente já está comentando, né, a participação em outras empresas dentro de uma visão geral é a seguinte, olha só e veja bem, não existe limite para que você, enquanto pessoa física, possa participar de empresas. Roberto, posso participar e constituir 1.000 CNPJs? Sim, não existe nenhuma lei que impeça e que traga limitações à quantidade de empreendimentos que você quer desenvolver, que traga a quantidade de empresas que você pode participar. Evidentemente, por não existir esses limites de participação societária, você vai ter que se atentar, então, a essa sua, a esse seu volume de participação em termos de cotas, ou em percentual naquele capital da empresa, pois a depender disso, do regime tributário dessa outra empresa, o regime tributário desses negócios que você integra, ele vai sim ser impactado. Então, eu já quero afunilar para um dos maiores problemas, que, como eu disse no início, foi o que gerou uma série de repercussões para outras empresas que a gente até chegou aqui a acompanhar, em razão de não terem sido medidos esses efeitos dessa participação societária, e principalmente daqueles grupos econômicos ser constituídos disfarçadamente, porque mesmo que você não esteja lá no quadro societário, caso você figure como administrador, em razão dessa sua participação enquanto administrador, existe sim a necessidade de você se preocupar com o faturamento das empresas e até a atividade que ela desenvolve, porque isso causa algum reflexo, poderá causar reflexo na sua permanência ou não no regime simplificado, já que agora nós estamos falando, então, de regras, já começamos a falar das regras para permanência ou até para opção no Simples Nacional. E vamos ver o seguinte, supondo que eu, Márcio, nós temos, então, uma empresa, nós somos sócios de uma empresa, e nós vamos constituir uma outra empresa. Essa outra empresa que nós vamos constituir, nós somos sócios, onde cada um tem 50% ali do capital da sociedade. Nessa primeira empresa 1, que é optante pelo Simples Nacional, nós desenvolvemos atividades aí de treinamento e desenvolvimento profissional.
Na segunda, nós vamos ter atividades aí de projetos, consultorias, etc. Estando nós, eu e ele, sócios nessas duas empresas, e estando essas duas empresas no regime simplificado, nós vamos precisar acompanhar o faturamento de ambas as empresas, e isso independente até do volume de participação que temos em cada uma delas, porque se esse faturamento ele superar esses 4.800.000, somando as receitas, o faturamento, a receita global, ou seja, das duas empresas, essas duas empresas, elas não poderão estar no regime simplificado. Isso, inclusive, é uma regra clara que está no artigo 3º, parágrafo 4º, do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ou a Lei do Simples, que é a Lei 123 de 2006. Então, nós precisamos ter essa atenção, certo? Em resumo, sou sócio de muitas empresas. Todas essas empresas que eu sou sócio é do Simples. Você vai ter que ligar um sinal amarelo de atenção ao faturamento de todas essas empresas que você participa, em razão delas, como a gente está ilustrando aqui, serem do Simples Nacional. Perfeito? E até um ponto para a galera se situar, né, Adalberto? Quem chegou agora por último, a gente está levantando essa pauta aqui, teve a atenção de trazer essa aula, justamente porque a Cefaz começou a fazer esse cruzamento, né? Que acho que o povo achava que isso não seria possível, sendo que era algo muito simples de ser identificado. Exato. Então a Cefaz começou a identificar isso e já tem empresas sendo desenquadradas no Simples. E isso causa um prejuízo muito retroativo, ok? Exatamente. Isso pode causar um efeito muito negativo no caixa da sua empresa, porque quem tem muita folha de pagamento vai ser impactado, porque quando sai do Simples, começa a ser cobrado o INSS patronal, que é 20%, né? Só o patronal é 20% em cima da folha de pagamento. Então, por isso que a gente trouxe esse tema, essa atenção, né? Para que vocês entendam o que pode causar a exclusão do Simples Nacional da empresa de vocês, essa participação de duas empresas. Se o faturamento global ultrapassar os 4.800.000, as duas empresas, inclusive, podem sair do Simples Nacional. Então, é isso que o Adalberto está... Por isso que a gente trouxe esse tema, é isso que o Adalberto está explicando aí, para que, de fato, vocês consigam compreender e ter muita atenção aí nos seus negócios. Perfeito. E um dos itens que a gente tem mencionado é a parte da tributação sobre folha, fora do regime simplificado, é um dos pontos negativos e uma das situações que vão gerar onerosidade. Entendeu? Além disso tudo, considere as empresas que receberam essa notificação da Secretaria da Fazenda. Elas foram, então, notificadas e, caso não se manifestem em um prazo de 30 dias a partir da data da ciência dessa notificação, entrando com um recurso ao ato declaratório de exclusão, que é o documento formal do fisco, que executa esse procedimento de retirada da empresa do Simples, o efeito da saída dessa empresa do regime simplificado será retroativo a janeiro desse ano, 2025. Então, imagina as obrigações acessórias que vão precisar ser transmitidas, as apurações de tributos que deverão ser realizadas dentro de outro regime, presumido real, conforme o caso, sem contar que o que você chegou a desembolsar de valor no seu DAS, no Simples, esses valores você nem vai poder compensar com nenhum desses outros tributos. Por quê? Porque você, ao pagar o Simples Nacional, o Simples só se compensa com o Simples. Então, a gente precisa, sim, ficar bem atento a isso, porque é algo que chega a ser desastroso. Agora vamos falar de um outro ponto. O pessoal deve ficar se perguntando, eu vou perder o imposto que eu paguei? Não, você pode pedir uma restituição, né? Só que aí isso demora um tempo e tal, vai ficar constando o imposto do outro regime tributário, sendo que você pagou do Simples, mas não vai poder aproveitar. Então, você vai ter que pedir uma restituição desse e pagar o outro. Então, olha o impacto, né, que isso tem na sua operação, no seu caixa, né, na sua empresa. Então, por isso que tem que estar muito atento a isso. Então, sempre que for entrar numa nova empresa, abrir um novo CNPJ, se atentar a esse detalhe, principalmente se você for de uma empresa optante pelo Simples Nacional. Então, por isso que a gente está dando esses detalhes, para que vocês fiquem por dentro, de fato, e tenham muito cuidado com essa questão. Muito bem. Na imagem anterior,
nós comentamos aqui sobre o sócio pessoa física, ele figurar como sócio de outras inúmeras empresas que também são optantes pelo Simples Nacional. E aí, nesse caso, independente da participação dele, do volume dessa participação, do percentual dessa participação, os faturamentos eles vão ser somados para efeito de permanência ou não dessas empresas que ele tem a participação no regime simplificado. E agora, nessa tela que nós estamos aí te mostrando, nós vamos fazer ou te apresentar o conceito e o cuidado que você deve ter quando a sua participação ela é em uma empresa que não é do Simples Nacional. Entende? Então, é fundamental agora que você tenha essa percepção e saiba até diferenciar. Olha, se as empresas são do Simples, e eu participo de 3 empresas que são do Simples, independente do meu volume de participação, eu tenho que somar os faturamentos. Se eu tenho 1, 2, 3 ou mais empresas do Simples Nacional, e eu tenho participações societárias em empresas que não são do regime simplificado, são do presumido, são do lucro real, eu tenho que identificar primeiro qual é o meu percentual de participação nessas empresas que não são do regime simplificado. Por quê? Se a minha participação ela for nessa empresa que não é do Simples, ela for mais do que 10%, ela for maior do que 10%, eu preciso somar o faturamento. Vou repetir. Se eu tenho 2 empresas que são do Simples, eu sou sócio das 2, eu sou até único titular de 2 empresas que são do Simples. E tem uma terceira, que você figura lá como um investidor. Se a sua participação nessa empresa, que não é do Simples, ela for de 20%, você tem que olhar o faturamento dela e somar com essas outras 2, com o faturamento dessas outras 2 que você está participando e que são do Simples. Pois se nesse somatório existir, então, como está aí em tela, o estouro, ou se ultrapassar esse somatório, o limite de 4.800.000, essa empresa que ela é do Simples Nacional, ou essas 2 empresas que eu estou citando no exemplo, elas serão excluídas do regime simplificado a partir do instante que for constatado esse estouro, essa superação do limite, certo? A outra não vai ter nenhum impacto, porque eu nem tenho que receber de impacto, porque ela já está fora do regime, ok? Então, a primeira coisa que você vai precisar tomar nota é, olha, hoje a minha realidade é que eu tenho uma empresa do Simples e tenho 3 empresas que eu tenho participação e são do presumido. Primeira coisa que você vai ter que observar é, qual é o seu percentual de participação nessas empresas que estão no presumido? Se o seu percentual de participação for menor do que 10%, igual ou menor do que 10%, esquece, nem precisa somar faturamento de nada, fica mais tranquilo. Certo? Se a sua participação for maior do que 10%, acende o sinal amarelo para acompanhar o faturamento dessas empresas que não são do Simples, fazer o somatório para que você possa, então, ao somar o faturamento dessas empresas que não são do Simples, mas a que é do Simples, você, então, entenda e identifique se não existem riscos de permanência no regime. Perfeito? Tranquilo? Alguma coisa aí, mestre, para complementar? Tranquilo, viu? Acho que foi mais didático do que isso, só 2 dias. Muito bem. Então, vamos aqui. A gente tem falado sobre a questão de sócio, de você figurar no quadro societário como sócio. Mas existe também um efeito quando você, embora não seja sócio, você seja o administrador da empresa. Porque é o seguinte, eu posso constituir uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, ela ter no seu quadro societário outras pessoas jurídicas, tudo bem? Mas não existe possibilidade, o próprio direito brasileiro
Código Civil, que regula, inclusive, a forma que as pessoas, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas, elas passam, as regras de existência dessas pessoas, eu não posso ter uma pessoa jurídica administrando uma empresa. Obrigatoriamente, a lei brasileira me exige que eu, enquanto pessoa jurídica, tenha um administrador pessoa física. Perfeito? Onde eu quero chegar com isso? Mesmo que você, em uma empresa que ela é do Simples Nacional, você estando nela como sócio, e se você for administrador de uma outra empresa, independente dela ser do Simples ou não, basta que exista o propósito de lucro nessa outra empresa, mesmo você não estando no quadro societário, mas sendo o administrador dessa pessoa jurídica, caso você se enquadre nessas condições, o faturamento ele também será somado. Vamos aqui observar o nosso exemplinho da tela. Administrador e empresa do Simples Nacional. Eu tenho lá um sócio, esse sócio, ele está lá, mas eu estou lá nessa empresa, que é do Simples, como administrador. Essa empresa, que eu estou só como administrador, ela fatura 3 milhões. E eu estou como sócio ou sócio administrador em outra empresa. E essa outra empresa que eu estou como administrador, aqui nesse exemplo, ela nem é optante pelo Simples, mas eu estou como administrador. Logo, eu tenho que olhar o faturamento dela, somar com o faturamento dessa que é do Simples, porque se superar esses 4 milhões e 800, que é o limite, essa empresa que é do Simples ou a outra, que pode também ser do Simples Nacional, as duas, elas vão se encaixar na exclusão. Então, o que eu quero trazer para você como resumo? Apenas a minha participação como sócio, ela não é suficiente para eu caracterizar ou descartar um possível risco. Porque existia, né, meu amigo, e hoje isso até talvez tenha diminuído mais, as situações em que o indivíduo abria empresas aí no nome de muita gente, certo? Às vezes acontece, né? E ele abria lá no nome do cunhado, da cunhada, do filho, da prima e tal. Existia esse único sócio, mas ele administrava, figurava como administrador de todas essas empresas. Isso acontecia de forma muito frequente antes de existir a possibilidade de termos uma sociedade limitada com um único sócio. Então, para coibir esse tipo de atitude que a Lei Complementar 123 trouxe essa previsão. Entende? Até porque, aí já entrando no outro tópico que a gente vai visualizar assim, a própria constituição de empresas por interpostas pessoas, etc., que às vezes se caracteriza até como fraude, isso é um dos fatos que ocasionam a exclusão dessa empresa do Simples, e dessa vez ela não vem sozinha, a exclusão ela não vem isolada, ela vem também com a punição, impedindo a própria empresa de ingressar no regime por um certo período de tempo. Perfeito. Massa, é isso mesmo. E um ponto, até além desse ponto que você falou, que de fato existia muito, né? O pessoal abria empresas no nome de várias pessoas para poder ingressar no Simples e tal, dividir o faturamento, baixar o imposto. Além disso, também existe casos de que a própria dona da empresa, a sócia da empresa, ela não pode ser administradora, por conter um cargo público. A gente tem casos aqui na nossa base de uma pessoa que tem a empresa, ela tem uma empresa constituída que está funcionando normalmente, mas ela não pode ser administradora dessa empresa, apesar dela ser sócia, mas ela não pode administrar essa empresa porque ela tem um cargo público e no edital desse cargo público não permite que ela seja administradora de alguma empresa. Então, por isso, ela tem que colocar um administrador na empresa dela. E aí, esse administrador é justamente o que a gente está falando. Ele pode ser prejudicado e ele pode prejudicar essa empresa na qual ele é administrador também. Porque se ele tiver uma empresa no Simples e ele entrar como administrador de uma empresa que fatura aí 5, 10,
15 milhões por ano, a empresa dele do Simples vai ser excluída. É fato. E da mesma forma, se ele entrar como administrador numa empresa do Simples e ele tiver uma empresa na qual ele tem um faturamento acima de 5 milhões, 10 milhões, não esteja no Simples, a empresa que ele é administrador vai sair do Simples também. Então, é justamente esse tipo de atenção que a gente quer passar aqui para vocês, para que vocês fiquem cientes, caso precisem colocar um administrador na empresa de vocês. Não é isso, mestre? E o propósito, justamente, pessoal, é cuidados, olha só o tema do nosso papo, né? Cuidados societários para o regime simplificado. A intenção aqui é você evitar problemas ou até ter tempo de corrigir os problemas caso você tenha identificado. Entende? As empresas que aqui nós assessoramos, elas são submetidas a um pente fino para a gente ver essa questão das participações, utilizamos sistemáticos para poder acompanhar isso. Mas, por vezes, você está aí em certas conversas, etc., tem um amigo, um chegado, uma pessoa que você curte, admira, etc., que se enquadra em uma das situações. Certa feita, tem um almoço com um amigo que tem uma empresa de distribuição com um faturamento de 1 milhão mês. Ele tinha outras 2 empresas, era ele o irmão, e ele também estava nessas outras 2 empresas, figurando como sócio. E aí, ele conversando sobre modelos de negócio, etc., comentou isso e eu apontei que existia um risco. O bacana foi que, de pronto, ele entendeu, ele aplicou até as nossas sugestões e parece até uma coisa, né? Meses depois, ou seja, agora, a Secretaria da Fazenda nos, entre aspas, surpreende com essa medida e ele conseguiu, então, se livrar de um grande problema, né? É isso aí. Outras situações de veto, de problema, que podem ser identificadas em função do quadro societário. Para a empresa estar no Simples, não pode ter no quadro societário, aquilo que a gente até denomina como QSA, um sócio PJ, ou aquele estrangeiro. Aí você pode até me dizer o seguinte, não, mas eu conheço, sim, uma empresa que tem um estrangeiro no quadro societário, ela está no Simples Nacional. Se esse estrangeiro tiver solicitado um registro nacional migratório, aquilo que a gente chamava anteriormente de RNE, né, que é um registro nacional que ele se equipara a um cidadão brasileiro, nessas condições, a empresa ela pode sim pedir para participar do regime simplificado e permanecer nele. Perfeito? Então, nesse caso, a gente precisa dar esse destaque, que o estrangeiro sem o RNE, ele não pode figurar como administrador da empresa, ele não pode constar, então, nessa empresa que é do Simples Nacional. Ele não pode ser administrador, inclusive, de empresa aqui no Brasil. Ele pode figurar como sócio, ele pode ter participação na empresa nacional, mas não pode ser administrador. Caso exista essa intenção de ser administrador, sem esse elemento que é o registro nacional, a participação ou permanência da empresa no Simples, ela está vetada. E aí tem a questão de grupo econômico disfarçado, né, a exclusão retroativa, isso que a gente vem falando até com muita insistência, entendendo as interpostas pessoas, de você fazer certos arranjos e não ter o mínimo de cuidado com esses arranjos, isso aí gera, sim, uma exclusão que pode ter efeitos retroativos. Só para ilustrar esse lance do grupo econômico disfarçado, a gente citou agora há pouco, constituir empresa em nome de várias pessoas e administrar por procuração, às vezes a procuração que você usa é até uma procuração pública, tudo isso pode sim te trazer certos problemas. Viver no Brasil e empreender já é um risco por si só. Aquilo que nós defendemos, inclusive difundimos entre os clientes, é que a gente tem que ter a medida desse risco, entendeu? Correr risco é natural do negócio. Compreender a medida desses riscos, as suas repercussões, seus reflexos, é que é o nosso maior desafio e é o nosso motivador aqui, um dos, né, desse momento que a gente utiliza. Perfeito? Uma das consequências da exclusão do regime, a perda imediata dos benefícios
que é a menor onerosidade sobre folha, cobrança retroativa de tributos, inclusive com incidência de multa e juros, e a responsabilidade sobre esses efeitos, que ela acaba sendo solidária ou subsidiária do sócio para manter tudo liquidado. Arrocha aí, mestre. Só falar para a galera que está nos assistindo, os clientes aí que estão ao vivo com a gente, quem quiser tirar alguma dúvida, é só levantar a mão também, que a gente vai trazer aqui para participar e tirar a dúvida aqui ao vivo com a gente. Tá Perfeito. Bom? Inclusive, você que está assistindo essa nossa aula pela nossa plataforma, eventualmente até aí nos nossos canais, entendeu? Mais diversos. Teve alguma dúvida, tem alguma curiosidade, deixe em algum lugar aqui no comentário que nós vamos te dar assistência, te responder, vamos te atender também tranquilamente, certo? Muito bem. E aí, outros motivos de exclusão e possíveis contestações da medida. Agora a gente entra num ponto bem interessante do nosso papo, que é o meio pelo qual eu vou estruturar uma forma de combater, de me defender dessa atitude do fisco, onde ele disse que eu não vou mais participar do regime simplificado, ele, o fisco, atentou para me excluir de forma retroativa, e a gente aí tem alguns itens que podemos fazer uso para contornar essa situação, certo? Quando chega o documento do fisco, que a gente falou no início, que é o ato declaratório executivo, dizendo que você vai sair do regime simplificado com o efeito futuro, que algumas empresas recebem em razão de débito, problema cadastral e etc., ou com efeitos retroativos, caso alguma dessas situações que a gente está focando no papo de hoje ocorra, a gente precisa, então, trabalhar uma linha para que seja possível viabilizar, então, uma solução, para que a empresa ela não tenha essa onerosidade, ela não tenha esse prejuízo. Um dos itens que a gente traz aqui, né, é de analisar se de fato aconteceu esse faturamento global acima do limite permitido. A gente precisa fazer conta, às vezes a empresa ela está no regime de competência, foram ali realizados algumas operações que geraram até devoluções, ela talvez tenha feito uma venda para uma entrega futura, onde houve o recebimento de parte da quantia, mas isso ainda não pode figurar como receita, porque ela tem uma obrigação de entregar o produto. Pode ser que essa estrutura societária ela não tenha ainda sido formalizada definitivamente, em razão de alguma situação que está aí ocorrendo no quadro societário, onde a empresa ela pode até estar discutindo o termo judicialmente, entendeu? O grupo econômico, ele existe somente em termos de direito, mas não existe de fato. Então, são algumas das possibilidades que a gente tem mapeado aqui para realizar a entrega da solução e contestar essa medida do fisco. E existem algumas teses administrativas, inclusive parte delas estão até tem até êxito, né, no âmbito do contencioso administrativo de recursos fiscais, onde a primeira delas, né, a participação do sócio não era de 10%, não era maior do que 10%, mas o fisco ele agiu como se fosse. Então você precisa realizar a entrega dessas comprovações. O sócio administrador estava lá, mas ele não possui nenhuma gerência, ele estava interditado, ele estava ausente por motivos legais, ele estava afastado por medidas da própria sociedade. São elementos que a gente pode fazer uso para defender essa medida do fisco. A receita global, ela deve considerar apenas o período de coincidência societária, ou seja, pode ser que o fisco tenha feito, então, medidas excluindo a empresa de forma retroativa a um período em que essa estrutura societária ela nem figurava como impeditivo, nem houve naquele intervalo de tempo um faturamento que, de fato, justificasse essa exclusão. A empresa ela teve receitas financeiras, receitas de participações, os sócios tiveram receitas que nem figuram como tributáveis, nem entram na base de cálculo. Então, tudo isso deve sim ser apontado
como possibilidades para que essa medida do fisco ela seja, então, afastada. E, na prática, o que é que ocorre, né? A empresa recebeu a notificação, tem 30 dias, a partir da data da ciência, para se manifestar, tem 30 dias para, então, entrar com um recurso contra o ato declaratório. Então, eu digo para você que vai nos assistir, não fique silente, não fique na boa, busque realmente o seu direito, busque realmente uma maneira de se sair disso tudo que o fisco diz que você fez. Utilize das suas documentações para comprovar a sua regularidade, a sua conformidade, o contrato social, as atas de reunião da administração, a declaração econômica fiscal do Simples, os documentos contábeis, tudo isso integra o conjunto de dados que a gente vai usar para realizar isso que a gente incluiu aqui, que é uma defesa bem fundamentada para que a empresa ela se mantenha no regime simplificado. Então, esses são alguns dos procedimentos que podemos adotar de forma prática para evitar esse prejuízo causado por esse tipo de situação que muitas empresas estão vivendo nos dias de hoje. Opa! A gente pegou, compartilhando um caso prático que aconteceu, a gente pegou um cliente uma vez, Alberto, que ele foi excluído retroativamente. Por quê, né? Que aí vale o caso prático até para servir de exemplo e para a galera, de fato, ficar ligada, né? Os empresários ficarem ligados. Ele declarava um certo valor, não era o valor total do faturamento dele, né? Vamos supor, ele faturava seus 500 mil por mês, só que só declarava para o fisco 100 mil, 150 mil, certo? Logicamente que pelo faturamento dele real, se ele declarasse tudo, ele não poderia ser do Simples. Mas como estava faturando só 100 mil, ele poderia estar dentro do Simples e estava dentro do Simples pagando. O que aconteceu? Você faz com o cruzamento das informações, Pix, cartão, tudo isso, viu que ele faturava de fato os 500 mil, e isso de forma retroativa fez com que ele saísse do Simples Nacional, e aí foi de fato um trabalho, foi um cliente que a gente pegou, que a gente organizou tudo isso, né, mas teve que fazer todo esse recálculo para trás, e vim calculando todos os impostos sem ser no Simples Nacional de lá para cá, né, e pedir a restituição dos valores do Simples Nacional. Então, assim, é algo que é bom a gente deixar claro, né, caso tenha algum cliente que esteja nessa situação, alguém que esteja nos assistindo aqui que esteja nessa situação, de não estar declarando tudo que de fato fatura, que tem esse risco, né, de ser cruzada a informação e ser cobrado posteriormente, e isso pode trazer, como você bem fala, uma rebordose, né? Pode trazer rebordose, a famosa rebordose, pode trazer depois aí um prejuízo, né, imensurável, tá? Então, só para ficar muito claro essa questão que, de fato, isso acontece na prática, porque a gente já pegou casos desse tipo, que a gente teve que fazer todo esse trabalho de reestruturação, né, e recálculo de todos esses impostos, né, retroativos. Então, muita atenção nessa questão, porque, de fato, tem casos que a exclusão ela é, de fato, válida e não tem muito o que ser feito, né? Exatamente. A gente tem aqui algumas boas práticas de prevenção, existe a necessidade da gente aumentar o nosso nível de consciência enquanto empreendedores, até para que a gente possa realizar um planejamento, uma estruturação em termos societários, antes até de admitir sócio. Eu já atendi caso aqui, inclusive, de determinado colega que me ligou com um certo nível de desespero, porque além de não ter observado essa questão da composição societária, adicionou a atividade de incorporação imobiliária à empresa do Simples, ela foi excluída do regime sumariamente, de forma automatizada, logo após o deferimento do aditivo na junta comercial. Então, são alguns dos itens que a gente coloca aqui como boas práticas, prevenção, observar o que você vai fazer na empresa antes de fazer, porque o próprio planejamento, como o nome sugere, é algo que deve ser feito antes, né? E aí já tem coisas que a gente faz aqui com os nossos assessorados, monitorar mensalmente o faturamento global, ter essa transparência com o fisco, caso necessário, até prefeito de melhor gestão do que você vai ter aí de oportunidades. Fazer, então, a exclusão de maneira voluntária, comunicar que vai sair do regime, evitar essas fragmentações artificiais a qualquer custo, sem determinado nível ou tipo
aí de organização adequada. Esses são alguns dos elementos que a gente coloca aqui como sendo algumas boas práticas, prevenção para esse tipo de problema. E aí agora a gente tem algumas conclusões, né, já entrando na fase final do nosso papo, como a gente se propôs aqui a ser direto ao ponto, sem arrodeios. O simples ele é vantajoso, pode sim ser muito vantajoso para a sua empresa. Se não fosse, a gente não brigaria tanto às vezes para entrar ou para permanecer nele, né? Mas exige uma atenção em termos societários, que hoje foi a pauta. Planejamento e defesa bem estruturados evitam prejuízos, como é o caso das empresas que foram excluídas. A gente precisa retornar com elas para o regime ou evitar que o ato declaratório prospere. Essas irregularidades, elas podem gerar uma exclusão retroativa, um alto custo, mas nós estamos aqui para te atender, para te entregar soluções e, dentro de tudo que nós utilizamos aqui, essas são algumas referências que vai ficar aí para quem nos assistiu consultar. E agora fica o nosso até a próxima. Esse foi o papo de hoje, mas aquele que tiver alguma dúvida, lança para a gente aí, que vamos ter a maior satisfação em responder. Mas é isso, né, mestre? É nessa linha que a gente isso, foi muito didático, muito assertivo, acredito que conseguiu trazer uma clareza sobre o assunto, né, os cuidados aí que os empresários eles devem ter com essa questão da exclusão do Simples Nacional. Quem não sabia agora não tem mais essa desculpa, já está sabendo. E quem tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha aí que eu vou chamar para participar aqui da live junto com a gente. Galera que vai nos assistir aí, está nos assistindo nas nossas plataformas, manda a dúvida aí nos comentários e a gente vai estar, nossa equipe vai estar disponível também para ajudar você a tirar essa dúvida e sanar da melhor maneira possível. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer acrescentar algo? Levante a mãozinha aí que a gente vai chamar aqui para participar conosco ao vivo. Como diz um cantor famoso, fala comigo. Fala que eu te escuto. Eva, Beatriz, Andréia, Carla, Marcos. Se tiver alguma perguntas e respostas. Pergunta aí. Olha só, tem alguém anônimo dizendo o seguinte aqui: tá tudo bem, tá tudo bem. Isso que bom. Tá tudo bem. Então. Perfeito. É isso, né, meu amigo? É isso. Agradecer a todos que nos assistiram até agora. Próximo, explica aí, a gente vai estar divulgando aí para a nossa base de clientes. Lembrando que esse é um evento, né? Um produto exclusivo, ao vivo, para os clientes da base da Nobrecon. Então, aproveitem isso ao máximo, porque, de fato, é um momento que vocês podem tirar suas dúvidas, podem aprender algo novo e pode ser de grande valia aí para o seu dia a dia e para os seus negócios. Não é isso, mestre? Muito perfeito, né? Acompanhe a gente, a Nobre Edu, em todos os seus canais. Agora nós temos um perfil oficial, nobreedu.br, estamos juntos. E é isso, nosso propósito de existência é levar soluções que sejam realmente impactantes, de forma positiva, óbvio, para todos aqueles que nos cercam, clientes e amigos. E vamos que vamos, até a próxima edição do Explica Aí. E segunda-feira tem café mestre. Valeu, segunda-feira tem Café com Novos e parabéns aí, cara, foi muito boa aula, obrigado pela sua disponibilidade e tamo junto, vamos para cima, até o próximo Explica Aí, galera, abraço. Valeu, pessoal, aquele abraço.